Eita que o Congresso ontem virou uma guerra só, um verdadeiro pé de guerra. O Lula foi pressionado de todos os cantos que você possa imaginar. Quem entrou bem na briga, de uma forma avassaladora, foi o PP, que deu uma publicação de última hora, e foi o União Brasil, que meio que de retaliação com o que está acontecendo em relação ao Celso Sabino, também entrou na briga, cravando uma derrota acachapante contra o Lula. E o Lula entregou os pontos, teve que assumir a derrota e ficou feio para o governo petista. Mas tentou mudar na narrativa, mas não convenceu muito, e eu vou te explicar o que está acontecendo. Outro ponto que a gente precisa falar também, que aconteceu ontem, foi o Donald Trump, que fez um anúncio da retirada da lei Magnitsky. Pois é, eu vou explicar para vocês qual foi a medida adotada pelo Donald Trump. Isso aí causou um certo incômodo em alguns setores. Inclusive, a oposição brasileira sentiu que isso pode ser uma sinalização do próprio Donald Trump em recuar contra o Alexandre de Moraes. Enfim, vamos entender o que está acontecendo? No meio da expectativa que a oposição tem, de aumentar as sanções, principalmente contra figuras brasileiras, vem o Donald Trump e já começa a fazer a retirada de sanções da lei Magnitsky. Tudo isso faz parte do nosso editorial. Então, seja muito bem-vindo. É um prazer, uma honra enorme estar aqui com vocês. Já estamos aqui na tela do nosso editorial, então vamos lá, Tem muita matéria para a gente discutir. Uma delas é uma verdadeira bomba, O União Brasil, ele não quer simplesmente dar uma resposta. Ele quer literalmente vingança contra o que aconteceu em relação ao Celso Sabino. Essa matéria é da Andresa Matais. E antes de entrar na matéria, eu esqueci de te pedir para se inscrever no canal, que a gente sempre está trazendo informação de alta relevância e de muita qualidade para você, Então, já que eu esqueci, inscreva-se no canal, curta, compartilha. Também esqueci de falar para você que nós, estamos indicando a você a Imigra Mais, uma empresa séria, pronta para te ajudar com o processo de imigração, para te direcionar a uma jurisdição séria, para que você possa, inclusive, estar protegendo o seu patrimônio, tá bom? Dito isso, vamos de matéria, Bora entender o que está rolando aqui na República das Bananas. Matéria da Andresa Matais. O União Brasil prepara o troco para se vingar de ministro que desafiou o Antônio Rueda. O Antônio Rueda é o cacique do Centrão, o cacique do União Brasil, uma das figuras mais poderosas do União Brasil. E ele não gosta de ser confrontado. O Celso Sabino é o ministro do Lula, do turismo. Está bem na porta de acontecer a COP30. O Lula e o Rueda entraram numa briga, porque o Rueda resolveu pular fora do barco furado do Lula. Mas o Lula, dizem as más línguas, mandou um monte de informação contra o Rueda, espalhando que o Rueda teria ligações com uma empresa que fornece aviões para o PCC, divulgado num site militante de esquerda. O Rueda não gostou nada disso. Cravou que todo mundo era obrigado a sair do governo Lula e a União Brasil pulou fora do barco. Isso já tem muitos dias que está essa novela. O Mário Sabino deveria ter saído, mas não saiu. O Celso Sabino, resolveu ficar, o que causou a fúria, a ira do Antônio Rueda. E aí, eles prepararam um plano para se vingar dele, que desafiou o Antônio Rueda. Bora entender um pouquinho sobre tudo isso e essa loucura que tá o Congresso Nacional. A decisão do ministro do Turismo, o Celso Sabino, de peitar o presidente do União Brasil, que é o Antônio Rueda, e se manter no cargo, pode lhe custar, inclusive, a reeleição. Isso pode sair literalmente muito caro para ele. Desafiar os caciques dentro do Congresso é loucura. Só que ele aposta que o governo Lula vai fazer essa contrapartida e não vai largar a mão dele por causa desse ato, de fidelidade que ele fez em relação ao governo Lula. A Executiva Nacional do partido se reúne nessa quarta-feira e irá deliberar pela expulsão de Sabino da legenda. Mas não é só isso, não é só a questão da expulsão. Mas o plano de vingança é segurar a conclusão do processo o máximo possível,
a ponto de inviabilizá-lo eleitoralmente. Presta atenção que eu já vou te mostrar aqui qual que é o plano deles, e é um plano ardiloso. Enquanto não for oficialmente expulso, e eles vão segurar isso, Sabino está impedido de mudar de partido, sob o risco de perder o mandato de deputado federal. A lei dos partidos políticos é clara: perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito. Então, ele não pode sair do partido. Preso à legenda, Sabino será asfixiado. E como que será, né, essa asfixia do Sabino? O Sabino será asfixiado politicamente. O diretório do União, no Pará, que é o local onde o Mário Sabino está, e ele almeja aqui um cargo no Senado, apoiado pelo Lula ou do governo. Então, o diretório será dissolvido. Eles já vão começar destruindo toda a base eleitoral de campanha que o Celso Sabino possa ter. O que afasta a presidência do partido no estado. Ele ficará sem acesso a recursos dos fundos eleitorais e partidário. Vão minar os recursos dele. E não receberá 1 centavo das emendas que são destinadas aos partidos. Emendas parlamentares extras que o governo Lula entregou aos líderes em troca de votos no Congresso. Então, essa pode ter sido uma das piores, literalmente piores decisões do Mário Sabino, do Celso Sabino. Então, qual que é o resultado aqui? Eles vão abrir o processo de expulsão, mas não vão expulsar. Vão segurar até o ano que vem. Só um mês antes do início das eleições é que o Celso Sabino poderá sair do partido sem perder o mandato, sem perder o cargo. Mas até lá, o partido vai tirar tudo quanto é recurso, vai tirar tudo dele. E ele não vai ter grana, não vai ter base eleitoral para conseguir se reeleger. Então, resumindo, a maioria aqui aposta que é uma medida burra do Celso Sabino apoiar o governo Lula, tá? Uma medida bem burra do governo do Celso Sabino. Eu particularmente também acho isso, tá? Acho que foi uma medida bem fora do contexto. Pessoal, dá uma olhada nessa publicação aqui. Ah, se fosse a direita, terroristas, maldosos, mas não. Aqui a turminha da esquerda que andou invadindo um lugar assim, não muito institucional, a prefeitura, lá em Parauapebas, no Pará. Dá uma olhada na matéria aqui. O MST ocupa a prefeitura de Parauapebas. Pois é, a partir daqui, você percebe o quanto a esquerda manipula as pessoas mais pobres, né? Você vê o nível dessas pessoas que estão no MST, como elas são manipuladas pela esquerda. Como disse o Lula, se melhorarem um pouco, né, na sua condição de vida, deixam de apoiar e votar na esquerda. Agora, o grande ponto que eu quis trazer essa matéria com você é, se em vez de estarem de vermelho fazendo manifestações democráticas, se agissem da mesma forma, de camisa verde e amarelo, eram terroristas golpistas que precisavam pegar 17 anos de cadeia. O Brasil virou um verdadeiro pardieiro, que a lei não importa mais o que você fez, mas sim quem você apoia. Esse é o Brasil de hoje e isso é uma vergonha. Olha essa publicação do H2Foz, né? Um jornal de Foz do Iguaçu, tá? Olha só, Donald Trump retira sanções dos Estados Unidos sobre ex-presidente do Paraguai, tá, pessoal? Ó, eu tô aqui no Paraguai, vocês devem estar sabendo, eu já tinha até dito para vocês, né? E aqui, o ex-presidente acabou sendo sancionado com a lei Magnitsky e o Donald Trump acabou de anunciar agora a retirada, né, da sanção do
ex-presidente, né? E aí, isso aí acendeu um alerta dentro do Brasil. O ex-presidente do Paraguai, que é o Horácio Cartes, teve seu nome retirado da lista de sanções da Lei Magnitsky dos Estados Unidos. O anúncio foi confirmado nesta segunda-feira e Cartes celebrou o fim das restrições nas redes sociais. Ou seja, num momento, né, em que a gente está acompanhando o Donald Trump impondo sanções, impondo a Lei Magnitsky, essa retirada aqui acendeu, de certa forma, um sinal de alerta, né, na própria oposição. Será que com os diálogos que o Trump começou com o Lula agora, ele pode partir para esse caminho? Não sei, né? Mas que um sinal de alerta foi aceso, isso sim, tá? Sim, acendeu um sinal de alerta. Agora vamos falar da batalha que o Lula travou lá no Congresso e perdeu? Sim, tomou uma verdadeira surra, tomou um couro e teve que entregar os pontos, assumiu que perdeu. Primeiro passo, você precisa entender que o governo Lula não age de maneira muito democrática, não, né? É vedado ao presidente da República interferir nas funções legislativas. Quando o Bolsonaro pensava em fazer isso, ele já era categorizado como como é que eles chamam? Golpista. Agora o Lula, mesmo fazendo isso, é democrata. Dá uma olhada. O governo acaba de ameaçar deputados para aprovar projeto que cria mais 10 impostos. No G1, que o governo vai travar 10 bilhões de emendas parlamentares, ou o desgoverno que está aí desminta o G1, ou é uma vergonha quem votar por mais aumento de 10 impostos. E não adianta subir na tribuna e falar que tiraram e que tem que tributar as bets, porque quem tirou do relatório as bets foi o relator deputado Zaratini do PT. Não vem dizer que fomos nós, não. Nós queremos que bets pague imposto de tudo, aliás, nem que o povo jogue, porque jogo é uma desgraça. Por isso, a orientação do PL com muita convicção é não a esta MP que só quer surrupiar o bolso do pagador de impostos de quem produz no Brasil. Sim, a retirada de pauta, presidente. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu aqui para vocês entenderem. O Lula mandou uma medida provisória. Nessa medida provisória que o Lula mandou, tá? E você precisa entender, ela é uma medida provisória que servia, né, como alternativa ao aumento do IOF. O que aconteceu? O Lula mandou esse MP que aumenta mais impostos e ganhou o IOF lá no tapetão, lá no Supremo Tribunal Federal, ou seja, ganhou o IOF ainda no tapetão. Agora, o governo Lula está ameaçando, né, os deputados que não votarem nessa MP, que aumenta um monte de impostos, inclusive afetando o agro, afetando o setor imobiliário brasileiro. Então, uma verdadeira bomba que seria aprovada. Os deputados articularam para retirar de pauta. E olha só o que aconteceu, né? A movimentação começou ontem no Congresso, né? Isso se deu depois das 7h30, 8 horas da noite, depois que o nosso último editorial já tinha saído. Acompanha. Apurações com os partidos, o PSD, por exemplo, deve ter votos pró-governo se for realmente a votação, essa medida provisória, porque já tem gente falando que poderia ser retirada, mas se for a voto, alguns votos do PSD vão para o governo. Mas essa movimentação da orientação contrária, junto com republicanos, União Brasil e progressistas, é total, digital, de Tarcísio e dos seus aliados para 2026. É uma movimentação política eleitoral que está, sim, contaminando uma discussão que é econômica e que, como você ouviu da ministra Simone Tebet, tem a ver com não cumprir acordos também. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou isso hoje também. Havia um acordo. Todas as questões de mérito dessa medida provisória foram discutidas e apresentadas. O que a gente está vendo aqui é a necessidade da oposição de tirar dinheiro do governo num ano eleitoral.
Então, o que a gente vai ter que acompanhar? Primeiro, a grande probabilidade de derrota do governo. Até mesmo os governistas estão vendo um prognóstico bem ruim na Câmara. O Senado está lá em compasso de espera. O governo desincompatibilizou, né, exonerou ministros, deputados para votarem. Acabou de passar aqui o ministro Sabino, né, que vinha aí num... Vem cá, esse pessoal é pago para falar isso, né? Dinheiro fácil. Porque tudo que ela falou aqui tá completamente equivocado. Tá totalmente sem conhecimento nenhum. Primeiro, olha, o Tarcísio tá promovendo uma pauta eleitoral enquanto o Lula busca uma pauta econômica. Dá para enquadrar isso aí como fake news? Fácil, né? É a turma que gosta de falar de fake news, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A pauta do Lula é completamente eleitoral. Ele tá tentando justificar as medidas eleitoreiras que ele está utilizando para ganhar em 2026. Não sei se você sabe, mas o Lula prometeu para você que ele vai dar transporte de graça para todo mundo. Oxalá, pera lá, meu amigo, calma aí, né? Transporte de graça vai custar 90 bilhões por ano. Dinheiro tem que sair de algum lugar. O Lula prometeu reduzir, né? Ou melhor, aumentar a isenção do imposto de renda até 5 mil reais. Pauta importante, mas tem que tirar é da viagem da Janja, não é do trabalhador, não é do empresário brasileiro, que já, tá por aqui não. E aí o que o governo Lula quer? Ele quer irrigar, né, os cofres públicos de medida eleitoreira para poder se reeleger e continuar sugando os cofres públicos. Nada mais do que isso. Então não vem com esse papinho que tudo isso aqui que foi dito não é verdade. Não é medida do Tarcísio eleitoreira para tirar recurso do dinheiro do governo. É uma medida de proteção da sociedade, porque pagar mais imposto nesse país, que é uma vergonha, aí não dá. Porém, né, o governo Lula admitiu derrota e pensa bem, se é derrota do governo Lula, é vitória para o povo brasileiro, não tenha dúvidas disso. O governo Lula admite derrota na MP de impostos. MP de impostos. Esse nome ficou perfeitinho, né? MP de impostos, né? Na MP de impostos e adota discurso contra o Tarcísio. Ele sabe, se o Tarcísio entrar, de certa forma, ele vai perder pro Tarcísio. Isso aí é inevitável. E aí agora, sempre ele vem com um discurso tentando reverter a situação. O governo Lula já admite a derrota na votação da MP, medida provisória de aumento de impostos no Congresso, e adota o discurso de que a derrubada da proposta pelos parlamentares vai levar a corte de gastos de programas sociais, na tentativa de ganhar a opinião pública, apesar do revés legislativo. Vem cá, ele está tentando te convencer que agora, como o Congresso não aprovou, ele vai ter que cortar na saúde, na educação. E na viagem da Janja ele vai cortar? Não. E no aumento de deputados, né, que acabou de aumentar o número de deputados, vai? Não. E no aumento dos benefícios para os ministros do STF, STJ e TST? Também não vai cortar. Então ele vai pelo menos diminuir o número de ministérios? Também não. Então ele vai parar com os contratos milionários que ele está fazendo para tentar te convencer através de influenciadores que o Lula é o melhor presidente? Também não. Então ele vai tirar de onde? Da saúde e educação. E a culpa é de quem? É do Congresso. Olha o que ele escreveu. A decisão da Câmara de derrubar a medida provisória que corrige injustiças no sistema tributário, mentira, não é uma derrota imposta ao governo, mas ao povo brasileiro. Mentira, é o contrário. Essa medida reduzia distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais, dos mais ricos. Não é bem assim. Na ponta, quem vai pagar é o mais pobre. Vem cá. O cara que fabrica essa água aqui, Desani, com gás, essa não, porque é no Paraguai, tá? Mas se fosse no Brasil, vamos lá. O cara que fabrica água no Brasil, ele vai ser taxado. Então agora, né, ele é taxado na empresa, ele paga os impostos da empresa e quando ele vai dividir o lucro para ele, ele tem que pagar impostos também. Essa água custa, sei lá, R$3
no supermercado. Agora o dono, se ele continuar vendendo por R$3, o lucro dele vai diminuir muito. Quanto que vai passar a custar essa água? R$3,50? Tá certo? Por quê? Porque se ele trabalha é para obter o lucro. Se o governo quer ter o lucro maior em cima disso, porque o sócio mais sacana é o governo vai cobrar em cima. É o governo que está recebendo a parte dos lucros. Esse lucro aumentado vai chegar em você na hora de você pagar. Então é uma mentira falar que quem vai pagar, quem vai bancar isso é o mais rico. Não. Sempre vai chegar na ponta. Imposto sempre chega na ponta. Aprende isso. O empresário, ele é repassador de impostos. O imposto sempre é na ponta, ou seja, no mais pobre. Essa medida reduzia distorções ao cobrar a parte mais rica, né? Não é bem assim. Impedir essa correção é votar contra o equilíbrio das contas públicas e contra a justiça tributária. Quem que está indo contra o equilíbrio das contas públicas não é quem está gastando demais. Eu acredito que quem está indo contra o equilíbrio das contas públicas é quem está gastando como se não houvesse amanhã, né? É quem está gastando igual uma piriguete apaixonada. Não dá pra gente continuar bancando tudo isso. E aí, né, veio o Lindenberg Farias para fazer aquele discurso bonito que só convence quem não entende nada de imposto. Priorizaram pautas que não tinham nada a ver com a vida do povo, como anistia para Bolsonaro, como o PEC da blindagem, um Congresso que vai tirar 35 bilhões. Para quê? Dos mais ricos, para que haja cortes em educação, saúde, programas sociais. Uma demonstração de indignação. Se eles acham que estão derrotando o presidente Lula, eles estão enganados. Eles estão prejudicando o povo brasileiro. Eu lembro que quando derrubaram o IOF, eles diziam, acabou o governo só teve 98 votos. E ali, pelo contrário, começou a nossa virada. O presidente Lula que conduziu no debate sobre ricos e pobres. Eles estão levando o parlamento para uma situação dificílima no meio do povo. Não tem dúvida que vai parecer esse parlamento se posicionando contra o povo brasileiro. Agora, quanto a gente, nós vamos fazer a disputa política. Nós vamos mostrar quem está do lado de quem. Vamos mostrar que eles priorizam o corte de educação e saúde, que prejudica os mais pobres, mas defendem bancos, fintechs, bets. É essa turma. A gente tentou de todas as formas o acordo. Pois é, né? Na verdade, o que ele falou, você não precisa relevar. Mas se eu tive que escutar isso, eu não vou escutar sozinho, né? Vou colocar para você escutar também, né? Sacaneei. Mas vamos lá. A Câmara, enfim, derrubou. Foi uma derrota acachapante para o Lula. A Câmara derruba a medida provisória alternativa ao IOF, mesmo que o Lula conseguiu o IOF, que previa aumento de arrecadação em 2026. Quando você ouve a palavra aumento de arrecadação, ele quer dizer enfiar mais imposto em você, tá? A Câmara derrubou a MP alternativa ao IOF e impõe derrota acachapante ao Lula. É matéria do Infomoney. Ou seja, o Lula perdeu, já era, tomou, né? A Câmara dos Deputados impôs uma derrota ao governo do presidente Lula nesta quarta, ao deixar caducar a medida provisória que previa aumento de tributos e tinha como objetivo reforçar a arrecadação federal. A MP sequer chegou a ser votada no mérito. Por 251 votos a 139, a maioria dos deputados liderados por partidos do Centrão aprovou a retirada da proposta de pauta. Com isso, o texto perde a validade nessa quinta-feira. Como é que funciona essa brincadeirinha, tá? Então ela foi apresentada em julho. Uma medida provisória, ela está prevista, não me engano, no artigo 63 da Constituição, 62 e 63, tá? E a medida provisória diz o seguinte: o presidente, ele pode aplicar uma medida provisória que tem força de lei. Ou seja, a partir do momento que ele cria, já está valendo. E é possível fazer uma medida provisória em relação a impostos. Hoje, alguns impostos ele pode fazer isso. Para a medida provisória valer, ela tem que ser aprovada.
ela tem que ser aprovada em 60 dias. Se em 60 ela não for avaliada, o presidente da casa pode prorrogar por mais 60 dias. Ou seja, ela fica no lombo do brasileiro por vontade do Lula por 120 dias. Depois de 120 dias, ela tem que ser votada. Se ela não for votada, ela caduca, ela morre. E foi o que aconteceu. A iniciativa não convenceu o Congresso. Parlamentares críticos afirmaram que o governo deveria equilibrar as contas públicas, cortando gastos e não aumentando impostos, reforçando a resistência às propostas de elevação tributária, né? Já não basta essa reforma tributária que vai pegar o lombo do brasileiro, né? Que vai arrebentar, né, o brasileiro. A Globo News vem fazendo, né, todo tipo de malabarismo para tentar convencer você que pagar mais imposto é bom. Eu falava agora por mensagem com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Simone Tebet é sempre muito cuidadosa com as palavras, mas ela está batendo pesado em um ponto muito importante da política, que é a validade de um acordo. Havia um acordo para aprovar a tal da medida provisória. Vou ler aqui para você o que me disse a ministra Simone Tebet. Ela diz assim: diagnóstico dela, 2026 pura e simplesmente, e dane-se o povo. Ele que espere 1 ano para ser ouvido e atendido. O que me espanta é a corrosão institucional da política. E aí a ministra Simone Tebet segue, nível de quem ocupa altos cargos na República que implodem os pilares básicos de sustentação política. E aí ela vem com isso que eu acabei de citar, banalização do apalavrado, fio do bigode definitivamente arrancado, anarquia política. Esse é um diagnóstico que nós já fizemos aqui no jornal em diversos momentos. Resumindo, ela também é paga para falar isso. O que estão dizendo aqui é: havia um acordão para ferrar o povo brasileiro. E esse acordão acabou não sendo cumprido, seja por que motivo for. Não dá para saber qual foi o motivo. Agora, a verdade é que se o Lula perdeu, o povo brasileiro ganha ao pagar menos impostos. Eu sou contra impostos. Eu sou avesso a impostos. E aí, eu acho, parabéns aí ao Congresso. Parabéns, Centrão. Vocês fizeram uma coisa boa pro Brasil. Parabéns, Centrão. Agora, para encerrar aqui, olha o que o Serrão falou aqui. Inclusive foi lá na Rádio Áudio Verde. Eu sempre cito a fonte, tá? Lula derrotado em 2026. Nova pesquisa confirma o maior medo do Lula. Bolsonarismo forte para 2026. Acompanha. Eduardo Bolsonaro é o candidato com maior potencial para derrotar Lula, além do pai dele, Jair Bolsonaro. Pois é, essa é uma leitura possível da recente pesquisa GERP. Muito interessante. Essa pesquisa está indicando que a unificação da direita no segundo turno acelera o cenário que pode complicar a vida de Lula. Porém, a fragmentação da direita favorece Lula no primeiro turno. Então, o jogo da sucessão presidencial está completamente aberto. Por isso, a Petelândia vem com toda a fúria contra Eduardo Bolsonaro. Porque ele pode ser um nome alternativo ao pai dele, se ficar impedido de concorrer, com possibilidade concreta de afrontar o favoritismo, pelo menos em tese, de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o jogo está aberto, escancarado para 2026. E não tem nada fechado, faltando 1 ano para a sucessão presidencial. Você não tem nada que indique claramente que tem jogo decidido. Para mim, sinceramente, o jogo só tá começando. O jogo começou agora, é agora que tá ficando interessante, tá? Porque o Eduardo Bolsonaro surge como um nome importante, tem a Michelle Bolsonaro, que é um nome importante, pode vir um vice de direita como o Zema, vai ter a briga no primeiro turno e depois no segundo turno todo mundo da direita vai se juntar. Entenda o seguinte, a direita, ela é menos... Eu não vou nem dizer que a direita é menos unida, cara. Eu vou mudar meu posicionamento, porque eu sempre falei
que a briguinha da direita é chata, que a direita é desunida, mas eu vou mudar meu posicionamento agora, tá? Vou mudar isso, tá? O que eu quero explicar para vocês? O que eu vou expor para vocês aqui? A direita, ela não é submissa. É diferente. Porque a esquerda tem um nome que manda nela, é o Lula. O cara que sair da cartilha da esquerda, como o Ciro Gomes, ele vai ser defenestrado, ele vai ser destruído. A direita, não. Cada um tem suas opiniões, cada um tem o seu posicionamento. Só que tem um detalhe. E no segundo turno? E no segundo turno, olha que só sobrar um nome de direita e um nome de esquerda. E no segundo turno, olha que todo mundo juntar Caiado, Zema, Ratinho, Michele, Eduardo, Bolsonaro, Flávio, você, eu, todo mundo da direita tá falando, olha, o candidato da direita é o Tarcísio, é melhor do que o Lula. Ou o candidato da direita é o Bolsonaro, quem sabe? É melhor do que o Lula. Ou o Eduardo, ou o Zema, ou o Caiado, ou o Ratinho. Você vai apoiar até o Caramelo contra o Lula, é fato. Então, meu amigo, quando chegar o segundo turno, a direita vai se unir, tá? A direita vai ter um posicionamento só. Isso aí preocupa o Lula. Mas preocupa muito, tá? Pode ter certeza, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É um prazer e uma honra sem precedentes poder estar aqui batendo um papo e conversando com vocês. Olha só, se você quer entender um pouco mais a necessidade de você ter um plano B em relação ao Brasil, tá? Eu recomendo que você clique aqui na descrição e conheça, né, a Imigra Mais. A Imigra Mais, sem sombra de dúvidas, é uma empresa séria que vai te ajudar a conhecer um pouco mais sobre o Uruguai e também sobre o Paraguai. Você já pode estar agendando aí, a gente já vai começar a prestar esse serviço para vocês, tá? O Uruguai é para você que é empresário, está no Brasil, tem medo, né? Seu dinheiro está guardado no Brasil, sua estrutura está guardada no Brasil, é mais fácil você ter uma conta em dólar. A estrutura jurídica do Uruguai é melhor do que a do Paraguai, os bancos do Uruguai são melhores do que o do Paraguai. Já você que está buscando um modelo de vida mais à direita, mais alternativo, você quer sair do Brasil, aí já é um ponto de se pensar no Paraguai, tá? E para você entender quais os benefícios de um e de outro, você vai agendar uma consulta conosco. Tá aqui na descrição, você marca aqui que vai ser um prazer, uma honra atender você, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.